Olá e obrigada por estar connosco no programa Nova Vida com o Dr. Leitman. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá a todos. Olá, Nitsa. Nitsa, olá. E hoje estamos a convidá-lo para uma história de amor. Vamos abrir a magia do Cântico dos Cânticos, um dos elementos mais importantes na cultura judaica, e vamos ver como nos ajuda hoje a desenvolver novas relações entre nós e a criar uma sociedade que é uma família. Como assumir o nosso papel enquanto indivíduos e levar a sociedade a um bom lugar com amor, conexão. O Cântico dos Cânticos não há maior símbolo de amor. Fiquem connosco, vai haver muita excitação. Nitsa, faz-nos entrar no Cântico dos Cânticos. Nitsa, antes de mais, estas canções que foram escritas no Cântico dos Cânticos para perceber a influência que tem e como continua a influenciar os nossos sentimentos e imaginação, derrete o nosso coração. Há muitos versículos que lemos. Nunca ficamos cansados de ler este romance e amor no Cântico dos Cânticos. E a primeira pergunta é: para quem é que isto foi escrito? Dr. Letton, foram escritos para uma pessoa que sente que toda a sua vida é amor, que a natureza é totalmente amor e que ama o teu próximo como a ti próprio é a força geral que controla o mundo. E onde não vemos, é apenas para convidar-nos para completar estas mesmas situações na qual falta amor, como resultado da nossa participação. Está a falar de uma pessoa que já alcançou no seu desenvolvimento, na sua compreensão, na sua consciência, que tudo é bom, que desde o início tudo está organizado para este objetivo final, que temos que alcançar a perfeição. E a perfeição não é que agimos de acordo com as nossas hormonas, que sentimos que estamos bem e é por isso que amamos. Eu gosto de peixe, eu amo peixe. Não podemos amar. É uma coisa que está muito desconectada de nós. Podemos amá-lo apenas quando o comemos. Podemos amar animais, também viemos do nível animal. Mas amar algo que está desligado de nós, a viver o amor num mundo completamente diferente, é impossível. Nós não temos nenhuma sensação natural por isto. E é por isso que se chama amor de peixe. Se a pessoa que compreende que quando ama desde o início, na, na sua inclinação ao mal, que ama porque se sente bem, está verdadeiramente neste amor terreno e neste amor está a destruir o mundo. Porque estamos a trazer o que está mais próximo para nós, mas não amamos o que está longe disto e não nos elevamos acima do nosso desejo egoísta. E através disto estamos a destruir o mundo. O nosso amor, para começar, não é bom. Precisamos de nos elevar acima disto para um amor completamente diferente, para a conexão. E este amor temos que determinar com todos os níveis, inanimado, vegetativo, animal, as nossas relações naturais para com eles. E se nós desta forma nos direcionamos a um mundo que é totalmente amor, e temos que nos ver como amando todos os outros,
Isto significa que estamos a participar nos desejos de todos, na tristeza de todos, que queremos completar isto. Ama o teu próximo como a ti próprio. Sentimos o que cada pessoa quer e tentamos preenchê-lo. E isto é chamado amor. Não de uma forma que queremos ter prazer daquilo que vemos no nosso exterior, e isto é amar alguma coisa ou alguém, mas nós desligamos-nos deste amor natural e elevamos-nos acima dele e começamos a amar todos, porque é a lei geral, é a natureza geral, que temos que estar em contacto com todos. E isto vem através de uma educação especial, que começamos a reconhecer que estamos todos conectados, todos dependentes uns dos outros, que todos temos um destino e que o controlamos. Se nós nos relacionarmos com a natureza desta forma, então vamos começar a descobrir que o poder do amor opera em tudo. E é a partir daqui que começa o Cântico dos Cânticos. Desde que ele me beije com os beijos da sua boca, significa que estamos em conexão com toda a natureza. E então começamos a verificar, então, como nos podemos desenvolver daqui para a frente nestas conexões de amor. Ou que a canção desde o início eleva-nos para um nível muito elevado, que já alcançamos no nosso desenvolvimento o entendimento que isto é o que precisamos de fazer. Isto é o que precisamos de completar em toda a criação. Que nós humanos estamos nesta criação de uma forma oposta. A pessoa tem a inclinação ao mal desde que nasce. E então compreendemos que em vez de ódio, em vez de ter vantagem de todas as pessoas fora de nós, temos que alcançar conexão. Temos que completar cada coisa que está fora de nós para que seja boa. Ou seja, para abreviar, como o amor é expresso pelo facto de que estamos a complementar todos os outros. Ou seja, o amor é algo muito confuso. Nós queremos que todos se sintam bem. E isto é uma expressão de amor. Como nós nos preocupamos com as crianças, como podemos acrescentar mais, preenchê-lo, mantê-lo seguro, dar-lhe uma boa disposição, isto é uma expressão de amor. Não que estamos a ter prazer, tal como normalmente vemos nas nossas vidas, mas temos prazer que ele se sente bem. E quando estamos direcionados para isto é como a história começa. Nietzsche, então, porque é que Rei Salomão, que escreveu o Cântico dos Cânticos, é o mais sábio de todos? Foi escrito de sabedoria, de conhecer a natureza geral. E apenas desta forma que pesquisamos, compreendemos, sentimos verdadeiramente. Não é uma pessoa que simplesmente trabalha de acordo com os seus anseios, mas eleva-se ao nível geral, ao nível mais elevado, ao nível mais correto do nível humano. E daí começa a canção. Nietzsche, por que é que ele escolheu usar na sua história? Ele realmente descreve como um romance entre um homem e uma mulher. É como esta história de amor louca entre eles. É como ele descreve este amor. Dr. Lightman, nós não temos outras palavras. Podemos apenas usar esta linguagem para descrever a nossa boa atitude para com todos os outros. Que outras palavras podemos ter? Se queremos doar a alguém, queremos conectar com eles, queremos abraçá-los, beijá-los, preenchê-los, estamos a ansiar como nos tornarmos mais próximos, como podemos acrescentar e completar e fazer bem aos outros. Isso é o que o amor é chamado. A palavra amor é geral. Estar preocupado com o próximo e com a sua expressão. Nietzsche, então, o amor que ele descreve aqui é entre a pessoa e quem?
Dr. Lightman é entre todos, entre as pessoas, entre tudo, entre toda a realidade que sentimos fora de nós próprios. Que antes de mais costumávamos olhar para toda a realidade, como podemos engolir tudo? E agora colocamos os nossos óculos e temos uma nova atitude. Vemos como podemos completar tudo, como podemos alcançar uma situação em que todos vão sentir bem de nós. Todos vão sentir prazer, que eu estou a acrescentar bem às suas vidas. E isto é chamado amar. E então, verdadeiramente, alcançamos um, uma oportunidade infinita na nossa vida de fazer o bem. E se recebemos prazer disto, se estamos a ter prazer do facto de que os outros têm bem, de que estamos a fazer os outros felizes, então toda a nossa vida está cheia e plena de oportunidades. E isto é o que a pessoa precisa de perguntar na sua vida. De que vale a sua vida? De quem recebemos prazer ou a quem damos prazer? Esta é a pergunta. Que se a pessoa pergunta desta forma, já está a começar a avançar e a fluir ao nível humano. A pessoa que quer tornar-se semelhante à natureza geral chamada Deus. Nietzsche, existe um versículo que descreve a sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a sua mão direita abraça-me. Dr. Lightman, isto é o abraço da direita e o abraço da esquerda. Que nestas duas forças que temos não podemos fazê-lo sem as duas forças, a força negativa e a força positiva. A força negativa sentimos as carências em nós e nos outros e como nos aproveitarmos do próximo e em oposição a isso temos que encontrar o lugar para preenchermos a natureza, preenchermos o próximo. Quando olhamos para os outros com a nossa força negativa e os completamos com a nossa força positiva. E precisamente através destes dois abraços, abraçamos e podemos doar. Se não tivéssemos a inclinação ao mal, não sentiríamos o próximo de forma alguma. Os animais, ao nível inanimado, vegetativo, animal, não sentem o próximo. Eles sentem simplesmente que têm que caçar, comer, e se é bom ou mau, não têm essa sensação, se é bom ou mau para ele. A inclinação ao mal permite-nos sentir o próximo. Como podemos fazer acontecer algo para ele, que vamos ser superiores, mais espertos, mais ricos, mais e mais. Nós sentimos-nos satisfeitos que todos estejam abaixo de nós. E através desta característica especial de que temos em nós, de sentirmos os outros, podemos corrigi-lo e usá-lo da forma oposta. O facto de sentirmos o outro, podemos trazer-nos a outros atributos para usar este mal de uma forma correta. E isto é chamado, o seu braço esquerdo está debaixo da minha cabeça, que estamos a abraçar o público, queremos pesquisar, queremos compreender, que queremos aprender o que lhes falta em relação a este abraço. Ou seja, estamos a usar o nosso mal para aprender o que lhes falta. E então aí, com a sua mão direita, abraça-me e podemos abraçá-los. Nietzsche, isto lembra-me o movimento, como a mamãe a abraçar o bebê, abraça-o com um braço e com outro alimenta. Sim, isto é como duas pessoas se abraçam também. Bem, eu não entendi exatamente este abraço. Eu compreendi que ele quer abraçá-lo, mas não compreendo que estou a usar o meu mal para aprender o que lhe falta. Se eu quero aprender o que lhe falta para completar o que lhe falta, então quero verificar o que lhe falta
com a minha mão esquerda debaixo da sua cabeça. Isso não é mau, também era bom, Dr. Lightman, mas está a usar os seus desejos, os seus atributos, que para começar estão em si para prejudicar o próximo. Ora, nisto eu não compreendo. Dr. Lightman, é por isso que existe inclinação ao mal. Não podemos alcançar amor sem isto. Tal como está escrito, todas as transgressões vão ser cobertas com amor. Vamos descobrir a nossa atitude e dentro da nossa atitude, do nosso sentimento com o próximo, e só ao sentirmos o próximo, termos aproveitarmos dele e através disto sentimos o próximo, vamos nesta situação, vamos sentir o que é que podemos fazer ao outro. E então vamos perceber como podemos usar-nos a nós para preencher o outro. Vamos dizer com crianças. As crianças não compreendem. Não compreendem o que é o bom, o mal. É como um animal vem e rouba alguma coisa. Não é capaz de ter ninguém em consideração. Podemos chorar e ele olha para nós e diz: por que é que estás a chorar? Nem sabe, nem sente por que é que estamos a chorar. Quando ele chora, ele entende, mas quando os outros choram, não sabe porquê. Não compreende porquê. Porque a sua inclinação ao mal ainda não se desenvolveu nele. Mais tarde, quando se quer aproveitar dos outros, usa-o não porque quer, mas porque começa a ter prazer de tirar alguém. As crianças pequenas tiram as coisas porque não querem que os outros tenham, querem ter também. Digamos, dois brinquedos, a mesma coisa, mas eu quero ambos. E, portanto, não temos os outros em consideração, queremos ter apenas para nós próprios, tanto quanto possível. As crianças maiores já querem tirar dos outros, mas não porque nós queremos ter, mas porque o outro tem. Já começamos a sentir que, na medida em que os outros se sentem mal, eu sinto-me bem. Nós vamos à bolsa para fazer dinheiro. Todos têm lucro de 100 e eu tenho 200 e eu estou feliz. E se disserem todos fizeram 1 milhão e eu fiz 100 mil, isso não é bom. Mas se em vez de 100 fizeste 1000, mas os outros fizeram 1 milhão. Ou seja, nós medimos-nos sempre em comparação com os outros. Compreendemos este jogo a partir destas duas visões. Ou seja, nós temos prazer no facto de que o outro tem menos. E quanto menos, também queremos determinar isso. O outro pode viver, mas numa forma que tem menos. E então aí nós temos mais. Vivemos nesta distância entre nós e o próximo. Porque se não houver distância, é suficiente para nós vivermos como um animal. Vivemos como um animal, como na floresta. Filhos, mulher, não precisamos de mais nada. No minuto em que vemos em que o outro tem, então nós começamos a ter esta inclinação ao mal. É apenas em direção ao próximo. E portanto o que acontece é que precisamos de transformar isto na inclinação ao bem. Que nós, desde o início, de termos sempre este anseio da inclinação ao mal, verificar o que o nosso próximo tem, como vamos tirar dele e ter prazer dele não ter, então nós, no fim do dia, temos prazer do que falta ao outro. E não importa o que nós temos, é mais importante o que o outro não tem. E portanto começamos a sentir aqui o que lhe falta. E não porque temos a correção, que não é ter prazer do que lhe falta, mas de completar o que lhe falta. Esta parte em que sentimos o que lhe falta é
a sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, quando estamos a verificar, e a sua mão direita abraça-me, e quando preenchemos estas carências, essa é a perfeição da minha atitude, que é chamada amor. Bem, isso é maravilhoso. Ou seja, o amor é expresso ao sentirmos as carências dos outros e nós somos o meio para preencher os outros, e isto dá-nos prazer. Vivemos numa sensação de amor, embora toda a implementação deste amor é no próximo. Bem, isto é incrível, explicou de uma forma tão linda como transformamos da inclinação ao bem para a inclinação ao mal. Ou seja, temos sempre que verificar o que lhe falta e com a inclinação ao mal sentimos o que lhe falta e a inclinação ao bem preenche o que lhe falta. Dr. Lightman à esquerda e à direita. E sabemos que ao longo desta descrição das canções há muita conversa acerca de beleza, a beleza de um homem, a beleza da minha mulher, os seus olhos bonitos, muitas expressões de beleza também para com a natureza. O que é que vem expressar esta natureza? E também temos aquela inclinação para quando amamos, vemos tudo perfeito, maravilhoso, os passarinhos cantam, Dr. Lightman, é tudo as transgressões que são cobertas pelo amor. Vê-se nas mães, é incrível. Ela segura o seu filho nas mãos e mostra, vê quão bonito é o meu filho. Se eu estou em algum congresso, convenção, as mães vêm mostrar-me os filhos como se estivessem orgulhosas deles. É natural. E isto, quem olha de fora, é muito estranho. Vemos, eu não tenho prazer nisto, mas para ela é este anseio. Ela quer tirar fotografias, a segurar o bebê nas suas mãos, a mostrar a todos. A beleza é o que amamos. É o que nós queremos doar, é o que queremos desenvolver, e isso é o que é lindo aos nossos olhos. Veja, aos seus olhos, esse mesmo bebê que ela segura nas suas mãos e que ela sente que está a agarrá-lo nas suas mãos, ela diz: Vejam, nós não temos prazer nenhum em olhar para o bebê, é um bebê. Mas o quê? Nós temos consideração pelos seus sentimentos, então dizemos, ai, que bonito, que esperto. Mas na verdade não. E isto é um exemplo. Se amamos alguém, ele é bonito. E então não temos parâmetros de beleza. Se olharmos há 100 anos, 200 anos, de todo o tipo de formas, todo o tipo de partes da humanidade. O seu pai é bonito. Os chineses dizem que os olhos grandes não são bonitos, precisam de olhos pequeninos, olhos rasgados, ou seja, a definição de beleza está totalmente, é uma visão totalmente subjetiva, depende do gosto de cada um, do seu gosto específico. Mas se amamos o próximo, que queremos amar ao próximo, que temos prazer da doação, na medida em que o nosso próximo tem uma carência, na medida em que podemos completá-los, amamo-lo mais com a nossa preocupação. E então ele torna-se bonito. Torna-se bonito. E então tudo para nós uma mãe que adota uma criança amam-nos. Amam-nos ainda mais do que os seus filhos naturais. Porquê? Porque investiram mais neles. Têm medo que vá haver ódio. Querem que haja amor. Portanto, o anseio ainda é maior para eles. Completá-los mais e mais. E então amam-nos mais. E portanto, novamente, não pode haver amor sem ódio. E é por isso que está escrito: todas as transgressões vão ser cobertas com amor.
Não pode haver amor se não houver separação. Precisa de haver separação, conflito, oposição. E acima disso, conexão, abraço, amor. E então a beleza vem como resultado. Se amamos alguém, parece-nos bem, tal como uma mãe com o seu bebê. Ora, e o que é que o Cântico dos Cânticos vem ensinar-nos? Que Rei Salomão descreve no seu livro a sua mulher como perfeita. Ele vai parte a parte do seu corpo e descreve a perfeição. O que é que ele quer dizer-nos acerca do amor? Que ele vai membro a membro e mostrar como tudo é perfeito nela. O que é que ele nos quer ensinar aqui com amor e beleza? Dr. Lightman, que a criação em que existimos, inanimado, vegetativo, animal, humano, animais, a sociedade humana, toda a natureza, toda esta imagem, é tudo lindo e perfeito. E tudo depende da nossa atitude, da nossa correção pessoal, a nossa atitude para com isto. Se é amor ou se esta é a nossa atitude para com Deus, que é a natureza. Está a falar da correção do homem na medida em que estamos corrigidos, na nossa inclinação ao mal, que completamos com este amor, que o cobrimos com amor. E então não vemos nada de errado na criação. É totalmente como uma mulher bonita. Ou seja, nós não temos outras palavras para descrever o amor e o amor correto. Nós temos uma atitude que amamos alguém ou alguém ama outro alguém apenas na medida em que nos usamos uns aos outros. É um amor que estamos preparados para dar e para encher na medida em que temos prazer. Quando é que damos presentes? Quando estamos dependentes da pessoa para de alguma forma nos protegermos dela. Ou damos presentes a alguém que amamos. Ou fazemos através da inclinação ao mal, de medo, ou porque temos prazer com essa pessoa, queremos trazê-lo para mais próximo de nós e para termos ainda mais prazer. Estamos a falar do amor ao oposto, que estamos a elevar o outro de um desejo de amar sem inveja. E então podemos verificar a nossa atitude. Para isso precisamos da inclinação ao mal. Se vem de ódio, rejeição, se somos capazes disto. E então verificamos que é amor, não é amor egoísta. Que é um amor mau que vem da nossa inclinação ao mal. Mas deveria vir da nossa inclinação ao bem. Amor que não está dependente de nada, como é chamado. E não está dependente de nada significa que não depende de nós termos prazer em alguma coisa. É amor porque estamos a dar. E como é que isto acontece? Pelo facto de conhecermos a criação, pelo facto de entendermos que tudo é um todo e que temos que alcançar uma tal perfeição. E quando a pessoa se desenvolve com a sua vida neste ambiente, com o apoio do ambiente, desenvolve uma tal atitude para com a natureza que é chamado que está em amor. Tal como no Cântico dos Cânticos. E porquê é que se chama o Cântico dos Cânticos? Porque numa canção normal amamos o outro porque o queremos usar. E Cântico dos Cânticos é o oposto. Que queremos o bem dos outros. Nietzsche ele continua a descrever aqui. Oran, espera, Nietzsche, só um momento. Eu quero parar aqui neste ponto da beleza. Muitas vezes na Bíblia vemos que enfatizam uma mulher específica que é linda, tem uma boa personalidade, parece linda. As mães, Esther, mas não há nenhum lugar na Bíblia
que tenha tantos detalhes como no Cântico dos Cânticos, em que verdadeiramente detalham membro a membro e de uma forma tão perfeita, porque toda a criação é uma mulher. Ora, espera aí que eu quero completar. Não é só o rei Salomão que escreve no Cântico dos Cânticos, ele é um sábio que pesquisa e sente toda a criação e então torna-se um homem sábio. Então eu agora pergunto-me, é precisamente porque o rei Salomão descreve a sua mulher perfeita e vai membro a membro e toda a história do Cântico dos Cânticos vem para nos dar alguma percepção muito precisa para ver a mulher perfeita, não depende dela, mas depende do Salomão, que ele vai ter com ela para um lugar de amor que não está dependente de nada, e então ele recebe uma mulher perfeita, porque é assim que ele vê, da correção do seu ponto de vista. Dr. Lightman, certo? Explicou muito bem. Então, qualquer pessoa pode ter uma mulher assim. Dr. Lightman, sim, olhar para toda a criação desta forma. Oh, Rani, então depende apenas da pessoa. Certo que sim, tal como dei o exemplo com as crianças. Se nós nos corrigimos da inclinação ao mal para a inclinação ao bem, se nos aproximamos da ama ao seu próximo como a si próprio, tudo parece perfeito, bonito. Estamos num mundo que é completamente perfeito e bom. Nietzsche ele também descreve depois que ela é minha única. O que é esta única e uma? Dr. Lightman, tudo é uma criação, tudo é um sistema pleno. E precisamente ao torná-lo um, positivo, negativo, quando tudo se une, é daqui que vem a beleza. A beleza é a perfeição, completude, que vemos o bem e o mal como se completando um ao outro. E não poderiam existir um sem o outro, porque apenas pode haver bem a partir do mal. E o mal torna-se a base para descobrir o bem. E, portanto, isto traz-nos a uma sensação de completude e de alegria. Não existe nenhum sentimento melhor do que alcançar a perfeição. Onde precisamente todas estes defeitos são aperfeiçoados. Descobrimos esta mulher, esta criação da pior maneira possível, de uma forma que não podemos aguentar, que estamos a aproximar-nos desta revelação, que vemos que não há nada bom que tenha sido criado, que tudo é mau, porque estamos a olhar para a nossa inclinação ao mal. E então não podemos descobrir nada bom, mas o facto que, entretanto, não nos é permitido ver isto, porque estamos a vê-lo como mau. E, portanto, para já estamos nesta mentira. Mas verdadeiramente, porque precisamos de dizer que o Cântico dos Cânticos veio do rei Salomão e primeiro tem que descobrir todos os defeitos, todas as transgressões, e o amor vem sobre isso, a revelação do bem e da perfeição e desta maravilhosa canção em que ele irrompe e revela este amor e esta perfeição na natureza, vem de, antes de mais, descobrir-se a si próprio, o mal nele próprio. E então descobre que este mal não lhe permite ver a não ser mal fora. E esta má atitude para com tudo, e este reconhecimento do mal, de que tudo é mal, de que ele vê as coisas assim. E não é objetivo, ele não vê o mundo, ele vê a sua atitude para com o mundo. E então, para fugir disso, ele começa a elevar-se acima desta má atitude para com a natureza. E começa a adquirir a atitude do outro. E esta conexão com pessoas e com os grupos que o apoiam ao longo do caminho, isto é o que estamos a falar, a educação integral, através da qual ele adquire uma boa atitude, uma nova atitude, e então adquire amor.
Então vamos olhar para isto do lado da mulher. Ou seja, temos a descrição do rei Salomão, de uma visão feminina, e agora vemos a mulher a dizer: Eu estou loucamente apaixonada. Quem é esta mulher? Quem é esta mulher que fala? Que fala dela própria. Dr. Lightman, quando a pessoa se começa a relacionar com a natureza desta forma, tal como dissemos, começa a sentir que toda a natureza o trata com amor. E quem é a natureza? Primeiro está a falar de como tratamos o próximo, Dr. Lightman. Sim, o próximo, tudo o que está fora de nós. Temos nós, o nosso corpo, que nos sentimos desta forma, e fora do nosso corpo, inanimado, vegetativo, animal, todo o universo é natureza. Forças reveladas, forças ocultas, não importa, tudo o que não somos nós. E é por isso que isto é chamado Elohim. E Elohim em Gematria é natureza, tudo incluindo tudo. Se começamos a relacionar-nos com a natureza, com toda a realidade, com amor, então começamos a sentir este retorno e esta atitude, este calor, este amor, este abraço, esta carícia, este abraço que nos segura. Verdadeiramente, isto é o tempo todo existem estas ondas de amor que nos envolvem e que nos seguram. E então estamos a falar aqui não do lado masculino, como nos relacionamos com a natureza, mas a mulher que recebe esta atitude da natureza. Porque no fim do dia estamos a falar de uma pessoa que sente, que dá e recebe. Ora, não espera, eu agora fiquei confuso. Estamos apenas a falar da pessoa. Sim, uma vez é como um homem e outra vez é como uma mulher. Ora, na pessoa que dá a sua interação com tudo fora dela própria, Dr. Lightman, certo? Ora, então organize isto, por favor. Dr. Lightman, nós mudamos a nossa atitude para com a natureza, mudamos de ódio para amor. Nós alcançamos, ama o seu próximo como a si próprio, começamos a tratar todos com amor. Doamos ao próximo, e quem doar ao próximo é chamado um homem. Quem recebe dos outros é chamada uma mulher. Ou seja, nós, em relação com doação a todo o mundo, somos chamados de homem, e em receber de todo o mundo estas ondas de calor e de amor que vêm para nós, somos chamados a uma mulher. Bem, e não importa se somos homens ou mulheres, Dr. Leitman, claro. Não importa, estamos a falar de uma criatura que tem inclinação ao mal, que a corrige e adquire a inclinação ao bem através deste esforço de interação com a natureza, educação integral, e agora sente-o. E este sentimento de dar e receber para com toda a natureza, toda a humanidade, dá à pessoa perfeição. Um sentimento acima de todas as carências, numa tal medida que perde a percepção do tempo, do espaço e está apaixonado. E isto agarra-o e preenche-o numa tal medida que não se sente a si próprio. Apenas o amor que o preenche e não ele próprio enquanto receptor de amor. Ele eleva-se ao sentimento, o sentimento da natureza geral, sai de si próprio, que ele não existe, mas apenas este sentimento de amor, este sentimento geral de amor existe. E este é o seu ponto especial de adesão, de singularidade, de zivug, acoplamento com o Criador. Esta aproximação do amor, da criação. Ele usa aquela expressão de um amor louco, e quando explicamos isto na vida real é como uma carência, é como uma doença. E é isto que está
a descrever este sentimento de não se sentir a si próprio, sente apenas amor. Dr. Lightman, é uma fraqueza porque o amor controla-nos. Oh, Rani, por que é que ela está doente? Porque é que é o oposto de estar saudável? Estou doente de amor. Dr. Lightman, quando algo vem que nos preenche, que nos controla, então é algum tipo de controle externo, uma doença. E portanto, este amor que vem e que a preenche totalmente, essa é a expressão. Oh, mas então é bom estar doente de amor? Sim, mas para enfatizar que não há limitações, estamos sob este controlo. E claro que, de acordo com o nosso trabalho constante, que verdadeiramente fizemos com todos os esforços, nós alcançamos esta situação, mas o resultado é este. É uma expressão que usam, estão sob o controle do amor que vem do alto. É uma expressão que está a tornar-se estou louco por ti, começa-se a usar isto e agora começamos a ver algum tipo de desenvolvimento neste trama. Há aqui um jogo das escondidas, um afastamento, uma aproximação, um anseio. Ela procura-o e ele esconde-se dela. O tempo todo temos que desenvolver o amor. Não pode vir sem uma carência, sem descobrir a distância. Todas as transgressões vão ser cobertas com amor, então temos que descobrir as transgressões. Cada um tem que dar ao outro a oportunidade de abrir o amor ainda mais. E, portanto, a nossa sociedade, toda a humanidade, toda a natureza e a pessoa em oposição está construída de uma tal forma que esta inclinação ao mal aparece mais e mais e começa a mostrar-nos as faltas e as relações entre nós. E então podemos estar sempre nesta dinâmica de completar o amor. Porque se é um estado constante, desaparece. Nós apenas vivemos de renovação. E, portanto, todas as transgressões são cobertas com amor. Temos os crimes e mais amor. Nietzsche, ele dá-lhe pistas, ele diz: se não me encontrares, dá-lhe pistas para o encontrar. Diz: vai, segue as ovelhas, segue-me, procura-me. O que é isto? Dr. Lightman, esta é a beleza aqui. Porque revelar estas carências que podemos completar. Nietzsche, o que é que quer dizer carências? Dr. Lightman, que se alguém, o que é que existe nesta procura, nesta busca? Que aqui procuramos a pessoa que amamos, procuramos como completar a sua atitude para conosco. É como brincamos com as crianças. Às vezes mostramos-lhes uma cara de aborrecidos para que eles pensem porquê, de onde, o que é que podemos fazer. Devemos ter medo, devemos aproximar-nos, devemos amar. Através desta mudança de situações, damos ao outro a capacidade de desenvolver e de entrar em mais interação connosco, mais conexão. Ora, isto é para com as crianças, Dr. Lightman, sim, mas também para com as outras pessoas. O que é este flirt, esta procura? Dr. Lightman, temos que procurar como completar as nossas relações que descobrimos em nós todo o tipo de situações onde falta a atitude do amor. Ora, eu perdi-o aqui, não percebo. Dr. Lightman, digamos que nós somos amigos. E de repente eu venho ter consigo e nem digo nada. Descobrimos que Oren, falta-me uma camisa. Talvez me dê esta camisola, esta camisa vermelha, cor-de-rosa ou o que for.
E eu preciso ir a algum lugar que é perfeito para isso. E você, no seu bom coração, no seu amor para comigo, está feliz de me dar isto. Tem uma oportunidade de me dar algo. Tem a oportunidade de receber. Ambos temos uma oportunidade para fortalecer a nossa relação. E a mesma coisa no amor. Ou seja, eles estão a brincar às escondidinhas um com o outro o tempo todo. E ele vai para algum lado e depois foge. O que é que isto vai ensinar-nos, todo este jogo? Dr. Lightman, que com estes atos podemos aumentar o amor. Podemos aumentá-lo para um tal nível em que o vê em todo o lado. E o que acontece no final da canção? Vê que preenche todo o mundo, corre para as montanhas e preenche tudo numa tal medida. Espere, mas está agora a fazer um atalho. Quando eles estão neste jogo de busca, há coisas que nós não sentimos, como, bom, pergunto que a minha alma ama, não recebi, ela vai, procura nas ruas. Dr. Eichmann, imagino que está a passar por coisas assim e então alcança o abraço, a conexão. Que tipo de grande carência tem e como agora está a preencher-se? Ora, então faz de propósito este jogo das escondidas? Dr. Lightman, claro, as pessoas pagam muito dinheiro aos médicos para despertar neles algum desejo. Ora, então esconde-se de propósito para despertar o desejo? Dr. Lightman, claro. Não sabe como a mulher age? Está na personalidade feminina fazer estas coisas. E vem da natureza. Veja os animais, estes comportamentos que eles têm antes de se juntarem, vejam o que fazem. Está enraizado na natureza de uma forma que o fazem de forma instintiva. E vejam o que fazem. As pombas andam ali à volta. Vejam o que os animais fazem. De acordo com o seu lugar, tempo, movimento. Os peixes fazem quilómetros para irem para um lugar especial, para fazer o acoplamento. Os animais em alturas especiais, alguns no inverno, alguns na primavera, alguns no outono. As plantas também. E não só isso. Não só uma questão de tempo e não só uma questão de lugar, mas existe um ritual especial que tem. Tem que dançar desta forma e daquela forma. E verdadeiramente vemos nisso o que existe na natureza. Por que que eles têm isto na natureza? Por que que o fazem? É claro que têm que se encontrar para trazer a continuação da geração. É simples, mas vejam como acontece. É a revelação da carência. Nós não vemos verdadeiramente nos animais como e para quê, para eles é instintivo. Esta revelação da carência significa que vai ser uma bênção, que vem como uma situação em que verdadeiramente ama esta conexão. Está atraído, anseia a conexão. E então alcança a conexão. Ora, antes de alcançar, existe aqui uma expressão muito boa, que é um guardião. Um guardião que foi solto, significa que está fechado? O que é que isto significa? O Dr. Lightman tem que o abrir, ver que está fechado, que está completamente trancado, duplamente trancado. O que é que ele faz? Dr. Lightman, há algo que está oculto. Há algo que o impede de alcançar este abraço. Ora, então como é que ele abre estas fechaduras? Dr. Lightman precisa de procurar. Caso contrário, não vai haver amor nesta altura. É necessário que haja. Eu digo-lhe,
Qual é o exemplo dos exemplos que sem isso vai ser abençoado? Deste amor não vai haver nenhum nascimento? Nietzsche, ela continua e diz: Eu estou a dormir, mas o meu coração está acordado. O que é isto? Eu estou a dormir e o meu coração está acordado. Dr. Lightman, é por isso que não alcançam o abraço, a conexão, porque ainda não existe a carência certa. Nietzsche, ou seja, está a dormir. O que é que representa dormir? Que ela não está a acordar de si própria. O coração está desperto, certo? Mas o seu desejo, vasos, todo o seu corpo não está verdadeiramente acordado. Ela está a dormir. Então, como é que despertamos amor, Dr. Lightman? Através de bater à porta e de, por um lado, chegar tarde e depois descobrir que ama externamente e corre atrás dele. Através disso, alcança a perfeição. E portanto, este jogo, esta canção não é perfeita, não está completa. E como é que isto termina? O que é que diz aí? Que este amante corre à volta do mundo, preenche todo o mundo. Mas onde está o verdadeiro abraço? Esta união é como se não estivesse ali. O Cântico dos Cânticos, embora fale de tudo, traz-nos apenas a abertura. Ora, na abertura de quê? Dr. Eitman, onde descobrimos toda a natureza, a divindade, a perfeição, está preparado para o abraço, para a conexão, e isto é o que está perante nós. Ora, menciona muito a palavra abraço nesta história. A sua mão esquerda debaixo da minha cabeça. Porque beijo, porque no início diz ele beija a minha boca. Isso é o que ela diz no início. Dr. Lightman, existem vários tipos de conexão. O que é que significa deixem que ele me beije com os beijos da sua boca? Há vários tipos de conexão entre as pessoas que amamos e estes tipos de conexão são chamadas abraço, que estão divididas entre o abraço da esquerda e o abraço da direita, o abraço completo, que são estes dois abraços juntos. E então os beijos, o beijo, neshika, já é uma conexão, um zivug, boca a boca. Ainda não é o zivug completo. O zivug completo está no abraço, na conexão física. Existe a conexão espiritual, chamada espírito com espírito, em beijos, e existe a conexão corpórea, física, que já é completa. Tem que ser tudo em conjunto: abraço, beijo e zivug. Nietzsche, existe uma abordagem interessante que olha para o Cântico dos Cânticos e fala de amor entre o povo de Israel e o Criador. Então, como é que olhamos para tudo isto? Este amor entre o próximo com Deus? Dr. Eitman já respondeu que do amor às criaturas para o amor ao Criador. Nietzsche, o que é que isto significa? Dr. Eitman, se organizarmos a nossa atitude de amor para com toda a humanidade, alcançamos na nossa atitude para com a natureza, é Deus, é a força superior, toda a natureza é superior. E então é chamado do amor às criaturas para o amor do Criador, é como o alcançamos. E isto é verdadeiramente o Cântico dos Cânticos, que fala da implementação do amor. Não só das correções das relações entre nós, mas no geral,
toda a criação. A pessoa sai desta pequena criação e preenche-se como uma pessoa sem limites. Verdadeiramente porque está integrado em todos, doa a todos, está em adesão com todos. Rani, existe outro versículo que eu gosto muito no Cântico dos Cânticos e que diz, vou lê-lo e queria que fizesse um comentário, porque o grito da morte é amor. A água não vai ser capaz de apagar o amor e os rios não o vão lavar. Se a pessoa dá todos os seus bens ao amor, as pessoas vão troçar dele. O que é que isto significa? Dr. Lightman, todos os nossos atributos, os bons e os maus, tudo na natureza, as forças boas e más, o oposto, coisas boas, frio, calor, pressão, o que quer que diga, todas estas coisas vêm para nos completar. Vêm para completar todas as forças da natureza que estão totalmente opostas um ao outro. Opostas. Este em oposição àquele. É sempre assim na natureza. Não há nada que não tenha o seu oposto. Tudo isto vai trazer para a perfeição final, como o Cântico dos Cânticos. A completude da perfeição, a perfeição das perfeições. Este é o objetivo de toda a criação. Este é o resultado do nosso trabalho. E isto é o que nós precisamos alcançar. E isto é chamado o Cântico dos Cânticos. O cântico que por si próprio é um amor que não é egoísta. É amor ao nosso nível, ao nível das criaturas ainda, em doação mútua. Ama o seu próximo como a si próprio. O Cântico dos Cânticos é que alcançamos o amor ao Criador através de toda a criação. Que a pessoa sai de si própria e está em todo o lado. Verdadeiramente assim. Oh, Rana, bem, estamos quase a terminar e gostava que fizéssemos um sumário de todas estas coisas que falamos. Falamos de amor, Nietzsche, duas frases para concluir. Bem, ela não tem nada a acrescentar. Nietzsche, eu aprendi muito de tudo isto. É muito difícil fazer um sumário. Mas antes de mais, há aqui uma percepção muito clara do que é o amor normal, o amor que usamos para nos preenchermos, entre o amor que falamos aqui, que Salomão fala no Cântico dos Cânticos, que vem de dar prazer aos outros. E precisamente com este amor a pessoa preenche-se com o maior amor possível. E então começa a ver que todo o mundo é perfeito, completo. Dr. Lightman, vivemos em alguém que amamos e os nossos sentimentos também estão lá. Como se nós não existíssemos e assim transferimos para o próximo, vivemos nos outros. Isto é o que acontece com a correção do amor corpóreo para o amor espiritual. Nietzsche também compreendo que este pico está à nossa frente, que me deixa muito feliz que este zivug final do amor não está ainda podemos alcançá-lo. Portanto, a conclusão é que se eu quiser uma mulher perfeita, tenho que estar em amor perfeito. E se a minha mulher for perfeita, todas as pessoas que eu conheço vão ser as mais perfeitas do mundo. Dr. Lightman, qual é a conclusão do Cântico dos Cânticos? Dr. Lightman, que apenas na correção do homem alcançamos o amor ao mundo, e o amor ao mundo é precisamente que estamos no mundo e completamos tudo com todos estes poderes e que aqui alcançamos a implementação dele próprio. Obrigada, Dr. Lightman, obrigada, Nietzsche, obrigada por estar connosco. Cantamos juntos o Cântico dos Cânticos, tudo do melhor.